Boa noite, senhoras e senhores. Estamos a mais. Caralho! Ai, mandou bem. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos mais aqui. Estamos. Ai, caralho, não consigo falar. Deixa que eu... Não, velho. Eu, sai fora. Agora vai. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui com mais um ISS Cast. E hoje vamos falar sobre Haibane Raimei. Primeiro, né, velho? Que merda, hein? Mano. Tem mais um, velho, no caso. Porque tem aquele lá. Ah, top do mal, velho. É top. Aí sim. Primeiramente, só pra puxar o primeiro assunto, vocês gostam de Haibane? Gosto. Ah, sim. Sim, eu botei no meu top 3 recentemente. Sei lá, pra mim não é de top não, mas bacaninha. É meu top 5, mano, aqui. Tipo, eu quase morri de sono vendo, mas foi legalzinho. É, sei lá. Eu tenho uma relação meio curiosa com Haibane. Que, tipo, eu comecei vendo muito rápido, eu fui diminuindo e quase não terminei na semana. Só que, tipo, eu até gostei, só que, diferente de vocês, eu não achei tanta coisa quanto todo mundo diz. Eu sou mais, tipo, é bom, mas não tudo aquilo. E o final? O que tu acha do final? Afinal é legalzinho. Final é muito bom, velho. Eu, sinceramente, não acho nada demais, velho. Eu acho sei lá. igual ao resto do anime. Eu acho que tu viu errado, mano. Tu viu errado, mano. Tem que rever. Errado, é foda. Tem que ver certo, mano. Esse, não vou dar a sinopse pra quem tá assistindo de Haibane, não? Quê? Agora... Nossa. Ah, seguinte, tem um anjinho... anjinho, velho. Então, anjinho. Enfim. Mano, é muxixe de anjo, pronto. De sinopse. É, isso aí. Boa. Puxa, Tá, basicamente tem um anjo, antes dela chegar naquele outro mundo que é apresentado no anime, ela tem um sonho. Basicamente, ela tá caindo de um lugar muito alto e um corvo tenta salvar ela, de alguma maneira, tentando pegar ela pelo braço, se não me engano, ou pela perna. E basicamente ela fala, me deixe ir que você não vai conseguir me salvar. E assim ela cai naquele outro mundo que a maioria das pessoas interpreta como um purgatório, que basicamente é um lugar para elas ficarem lá por um tempo até renascerem. Talvez seja a interpretação mais correta, mas nada confirmado. Seria isso? Uhum. Eu não penso que seja exatamente um purgatório, até porque não tem muito indício disso. Por que a pessoa estaria em um purgatório, entendeu? Eu penso que seja mais uma relação de o outro mundo, o mundo pós-vida, sabe? Eu penso que seja mais assim, porque, Eu acho que é um purgatório simplesmente porque, tipo, no sonho lá, eu interpreto como uma forma que eles morreram, tipo... Teve o sonho Sim. lá, por exemplo, aquela personagem lá, que eu não vou falar ainda, porque é spoiler do episódio, a gente vai falar depois. Ela morre atropelada, né? Tipo, no sonho dela, tá lá que ela foi atropelada, aí ela morre e vai parar naquele outro mundo. Aí depois tem aquela outra personagem que, tipo, fala lá umas paradas lá sobre perdão, um bagulho assim. E aí, quando ela é totalmente perdoada, ela é liberada daquele mundo, tá ligado? Por isso que eu acho que é um purgatório. Aí, tipo, quando ele passa, tipo, no dia de elevação, que é quando eles vão lá pra aquele outro lugar lá e voam, né? Eu acho que aquilo sim é quando eles vão pro paraíso, assim, digamos. Então, mas por que você pensa que... Tipo, eu entendo que você veja dessa forma, vendo a personagem, o que aconteceu com essa personagem específico, mas por que você veria isso na Haka? Porque a Haka a gente tem muito mais informação e eu não vejo isso nela, sabe? Tipo, ela meio que morreu... Não diria... Não, tipo, talvez suicídio, digamos, interpretando o sonho dela e a história do poço, e alguém tentou salvar ela. Assim, é difícil você interpretar isso em si. Eu não vejo que isso seja como um purgatório, sabe? Mas se você tipo, tentar dar um overthink maior, talvez dê pra ver isso. Por exemplo, digamos que essa pessoa que tentou salvar ela, que é metaforicamente o corvo, essa pessoa é importante. E a Aka meio que ignorou essa pessoa, sabe? Tipo, isso é uma ideia que dá pra você entender do porquê ela tá no purgatório. Mas eu não vejo que isso seja muito... Eu não acho que isso receba atenção, entende? Sim. Sei lá, na real. Uma pergunta que provavelmente ninguém vai saber responder, e a teoria provavelmente de todo mundo vai ser a mesma, mas pra onde que vocês acham que vão as pessoas que passam aquele mundo? Fez o quê? Ah, velho, aí, tipo, depende, pode ser pós-vida ou... Que bagulho lá. Ou reencarnação, Boa né? pergunta. Eu não acho que isso seja o foco do anime pra gente falar a respeito disso, sabe? Tipo, Sim, mas tem uma coisa que relata um pouco disso.
que quando a Haka trabalha lá dentro do mundo nos últimos episódios, a água fica dando aqueles pensamentos aleatórios, parece que são vidas passadas que passaram por lá. O que vocês acham disso em específico? Vou ver, não lembro muito disso não, velho. Deu. Sei lá. É onde que ela vê até pessoas passeando lá, né? Dentro da muralha. Pessoas passeando na muralha. Ah, aquela porra! Ela É, fica eu acho escutando, que- mas não vê. Eu me lembro que ela vai Sei lá, trabalhar mano. na muralha, mas tipo, eu não me É, eu certinho lembro que ela o ouve mais vozes. Acho que são o povo que ainda. Sim, basicamente entra lá, ela, Anjinho. enquanto Ou já ela passou. tava trabalhando lá dentro da muralha, limpando aqueles negócios brilhantes lá, ela, uma vez, o barco tá, tipo, sendo levado pelas ondas não, pela correnteza, enfim, e ela acaba tentando segurar o barco e ela cai dentro do barco. Nisso, ela vai, tipo, por uma das paredes da muralha e ela começa a ouvir vozes de algumas pessoas. E depois tem vários focos de, tipo, a câmera mesmo na água e mostra várias vozes das pessoas. E eu achei isso bem peculiar, digamos assim. Quer dizer que que o purgatório liga ao pós-vida? É isso, Não, André? é? Que porque o purgatório, além do muro, tem a ligação com o pós-vida? Aí por isso que dá pra ouvir as pessoas lá do pós-vida? Cara, não, eu tenho uma interpretação muito boa sobre isso. Eu penso que, na verdade, quando essas pessoas saem do purgatório, elas meio que ficam na memória, sabe? E, tipo, meio que como você vê a pessoa morrendo de novo, digamos assim, você acaba tendo um sustento por causa disso, você acaba tendo essa dependência. Como a Haka ficou quando o menininho lá foi embora. Então eu acho que, tipo, vendo a ideia de barreira, que você é limitado, dá pra você ter essa ideia, sabe? Porque você meio que é limitado a viver porque a pessoa morreu, sabe? Você fica pensando nela toda hora, esse tipo de ideia. Tipo, digamos que quando a pessoa morre, ela vai na muralha porque você começa a depender dela. Faz sentido. Sim, Interessante. de certa forma. Deixa eu puxar outro tópico. Aquela parada lá dos novos nomes dele, verdadeiros nomes. Como é que era mesmo aquilo, velho? Que eu. Sei lá. também esqueci. Pior que é uma parte que eu não prestei muita atenção, cara. É um. Tipo, Eu acho o da Arek que eu sei que é ladeira, porque ela tá descendo nos túmulos lá. Aí o Irek de ladeira, alguma coisa assim. Cada nome tem uma ideia de como a pessoa viveu antes, sabe? A Tipo, no so... tradução do meu foi como pedras pequenas para Hack, na Aham. minha fonte sobre. Sim, mas tipo, tem aquela quando ele vai lá no. Fala com aquele brother lá, que eu não me lembro o nome. Aí ele tipo dá um cartãozinho pra ela que tem um verdadeiro nome, tá ligado? Certo. Pior que eu não lembro dessa cena específica, velho. Mas eu lembro do que acontece. É foda. Vocês acham que aquele mundo, como pode dizer, as pessoas que controlam aquele mundo, como elas chegam lá e por que elas meio que cuidam daquele mundo? É tipo as pessoas que fazem a manutenção dele, certo? Como vocês acham que acontece isso? Se não me engano, no episódio ainda foi levemente comentado, tipo, seria isso. Não sei interpretar, não sei muito bem fazer a ideia. Sério, teve essa parte aí? Eu não vi, não. Eu não Teve lembro, quer um dizer. comentário bem pouco explícito. Eu realmente não lembro, não sei porque eu falei isso, então. Eu pensei que era a federação que cuidava daquele mundo. Isso, são aqueles caras lá com a máscara. Isso, eles mesmo. Que cuidam lá, dão aqueles papelzinhos, Só arranjam aqueles- emprego dos anjos. Será que eles não são tipo deuses, sei lá? Cara, essa... Eles são mais como mensageiros. Não, mensageiros não, como é? Aquele que instrui as pessoas, as Raibane. Quero achar um nome específico. Então. Puta, velho, pior que eu não lembro, mas. Tipo. Alguma coisa me guia que, tipo, alguns anjos em específico são selecionados pra acabar com aqueles papéis. Só que eu não lembro do porquê disso. Eu acho que porque não é explicado, é? Então, foi uma interpretação minha, mas foi com algum texto que o anime me deu. Só que eu não lembro desse texto. Esse que é o Deixa foda. eu procurar aqui, velho. Sei lá, pula pro outro tópico que não vai ter discussão aí. Eu acho que é mais uma coisa que você não deve relevar no anime. Porque eles não dão atenção pra isso. Eles real não dão tanta atenção. Tipo, eu acho que Raibane é muito mais sobre personagens e sobre relações do que sobre world building e sobre o que eles estão fazendo naquele mundo. Sim, É tipo, é muito parecido com o Evangelho nesse sentido. eu não diria que é mais próximo de Evangelion, da exploração de personagens. Eu diria que é mais pra você refletir sobre alguma ideia. Tipo, em Evangelion a gente não tem direito a essa reflexão, sabe? A gente vê mais o psicológico das personagens e esse tipo de ideia. Mas eu diria que em Raibane eles fazem mais uma reflexão da vida em si, porque eles sempre levam esse tema em questão, sabe? Sim, concordo. E eu diria que Sim. estrutura
do anime contribui muito pra isso também. Certo. O que vocês acham da Hack em si? Vocês acham ela uma boa personagem? E do começo ao final da história, o que vocês acham sobre ela? Então, mano. Eu acho a melhor personagem de Ray-Ban. Eu tenho ela nos meus Tá, favorites, velho. isso aí é um negócio meio... tipo, todo mundo concorda. Não, porque todo mundo que fica entre os melhores personagens fica entre Araki ou Arek. Eu Aí prefiro eu Arek. prefiro Araki. Eu prefiro Arek. Eu prefiro a Arek. Porque a Arek faz muito sentido no contexto de Ray-Ban. Tipo, no último episódio é explicado por que ela trata a Araka como trata, ou as motivações dela, ou por que ela ainda tá lá. Aí eu acho isso muito legal. Eu acho que ela é uma personagem muito bem colocada e encaixada dentro do anime. Porque não é a personagem principal, mas eles dão pistas pra você sobre ela e dão muita atenção pra ela, sabe? Por exemplo, eles não revelam tudo sobre ela de uma vez, sabe? Eles deixam pedacinhos pra você ir entendendo aos poucos. Certo. Uma coisa que eu percebi durante o anime, não sei se vocês perceberam também e até se incomodaram com isso, é que a Hack é um personagem muito feito do passado dela. Tanto que a gente não vê uma evolução em si dela até os últimos episódios. A gente apenas aceita o porquê ela é assim. A gente entende o porquê ela ficou daquele jeito. Não tem, tipo, como ela vai refletir para deixar de ser daquele jeito. Seria Que, a evolução tipo, desse. eu acho que ela já tá há tanto tempo lá que ela já desistiu disso, tá ligado? Eu Sim, entendo assim. tanto que a Haka é da última esperança dela. Pois é. Que ela fala no começo do anime e tem um flashback no final também. E a Arek pretendia ficar lá pra sempre também. Né, Era porque uma ela coisa que ela E queria. vocês acham que os sentimentos que ela declarou a Haka eram verdadeiros ou era pra afastar ela? Quando isso? No último episódio, Quando ela disse que ela só tratava a Araka porque a antiga instrutora dela tratava ela assim. E porque ela queria ser bom com alguém pra os deuses talvez quisessem tirar ela de lá de baixo e colocar talvez uma nova renascença. Talvez Ah, seja sim. isso. Ela falou isso, só que eu não sei, não sabemos se é algo realmente que veio dela ou foi algo pra afastar a Haka dela. Que ela, tipo, Eu acho que é os dois. queria basicamente se afastar de todo mundo e se encasular. Que ela tava nos últimos momentos e ia ser dominada pela bagulho preto lá. Ela tanto queria afastar a Araka, porque se importava com ela e era verdade aquilo que ela falou. Ela sentiu o mesmo dever pra fazer o que fez com a Araka junto que com a instrutora fez com ela, antigamente. Replicar o que ela fez. Cara, eu acho que quando a gente vai falar da Reiki, a gente tem que pensar bastante na ideia de sonho dela, tipo, no que ela sonhou antes de entrar no mundo. Eu penso que, vendo toda essa ideia de que ela tem as asas negras e tudo mais, e que ela não consegue interpretar o sonho, etc, etc, eu penso que ela tenha meio que morrido sozinha na vida, sabe? Como se ela tivesse sido castigada, ou como se ela não tivesse aproveitado a vida em si. E, tipo, dá pra você mais ou menos, porque ninguém dava tempo pra ela. Pode ter várias ideias disso. Eu acho que é uma consegue se relacionar com a obra muito fácil, sabe? Você consegue pegar as ações e botar isso em alguma realidade de alguém que você conhece. Tu pode ver E eu também acho- que, tipo, a Araka, ela teve o Corvo pra ajudar ela, né? A Arake não teve. Sim. É isso até dito, porque a Araka é sempre sozinha, até mesmo no sonho, e a Araka sempre tá junto de Quem pessoas. tentou impedir ela? Tipo, a Araka teve o Corvo, né? Que é a personificação de quem tentou ajudar ela. A Arake não tem isso. A lei que morreu sozinha. Morreu, entre aspas, né? É, suicidou. Situação possível. Cresceu sozinha também porque ela nasceu com asas diferentes, aí as crianças rejeitavam elas e a única que foi acolher foi a instrutora dela. Isso é bom. Eu acho que isso é importante, inclusive. Porque, tipo, mostra um pouquinho da vida dela antes, sabe? Antes de vir pra esse mundo. Podia ser verdade, pode ser uma boa interpretação para o que aconteceu antes daquele mundo. Boa. Em parte da produção do anime, vocês acham ele, tipo, bem animado, bem... Não dá pra dizer que é bem animado aquilo não, Eu velho. acho que é bem mal animado, mas, tipo, tem. É aquela coisa, né, velho? Baixo orçamento e tal, a gente tem que. É tipo, Aceitar. a animação não é boa, mas a direção e a atmosfera salvam bastante. Sim, sim. Eu acho que a Osh é bem colocada, a trilha sonora. Mas eu acho que A realmente CT é muito boa mesmo. faltou tipo, um pouquinho de orçamento pra pagar uns animador. Dava pra ver que eles estavam, tipo, fazendo vários cortezinhos, sabe? Tipo, tentando economizar bastante. Tá ligado quando você, tipo, olha uma cena e vê que ela tem, tipo, 3 quadros? Um no começo, um no meio e um no fim. Aham.
Quando eles estão. Parece que teleporta tudo. Quando os caras estão Faltou. em diálogos assim, todas as cenas no quarto também é tudo bem certinho, sabe? Mas eu acho que a direção também teve bastante apoio, tá? Porque, tipo assim, teve umas cenas que elas sempre mostravam os enquadramentos muito bem colocados. Eles lidavam bastante com enquadramentos abertos e fechados, e eu achava isso muito interessante, porque a cena, tipo, o anime no geral, ele era bem oscilante, sabe? Tipo, volta e meia tinha um momento tenso. Eu sempre penso no, sabe quando a menininha morre? Sim. A Ku? A Ku? Isso. Quando ela morre e tem aquele menino lá, sabe, da cidade, que fala que pensa que, tipo, ele fica alegre porque não foi a Reiki, sabe? Essa cena em específica, ela lida muito bem com isso, sabe? Porque toda vez que o menino vai falar, ele fala, o enquadramento é totalmente aberto, sabe? Mas quando é a Reiki, é totalmente fechado, porque ela tá bem mais tensa que ele. Porque, tipo, ele meio que se importou com a menina, eu e a Haka, sim. E isso também é feito pra conservar a animação, já que não pode ter muita animação em excesso porque eles têm pouco orçamento. Aí eles usam os enquadramentos fechados pra não precisar de tanta animação bruta em excesso. Mas, tipo, nos momentos de Sakuga, nos momentos de Babuni de Haibane, que é quando a Araka adquire as asas pela primeira vez. Aquilo é um momento bem animado, quando as asas estão saindo das costas dela, sai sangue. Acho que é o momento mais bem animado de Haibane Remake. Pode ser. Eu ainda prefiro mais o final porque eu gosto muito das cores usadas nele. Aquelas cores mais negras. Escuras, negras. Escuras. Exato. Aquela Mas o que era aquele final? Essa Era cena específica do final eu gosto final. bastante. Da Era- Reiki, da Haka abraçando a Reiki e... como pode dizer? Conciliando ela, de certa forma. Sim, a areia que tava indo em direção. E no O que último tava vindo em segundo direção a ela? ela pede ajuda. Ela tá vendo em direção ao trem, né? Algo assim. É. Eu gosto bastante dessa cena específica. Literalmente, o que aconteceria se a Araka não salvasse? A areia ia ficar lá pra sempre? Normalmente ela ia ficar com as asas todas negras normalmente e ia talvez ficar naquele mundo para sempre ou ser banida daquele mundo, talvez até. Uhum. Sei lá, uma interpretação mais Eu minha. acho que ela ia continuar lá, porque, tipo, aquelas asas, né? Eles chamam de quando a pessoa é presa ao pecado, né? Aí ela ia ficar lá presa ao pecado. pra pagar os pecados dela, né, velho? Até pagar os pecados dela, ela ia ficar lá. Não ia ser banida, porque, tipo, se ela fosse banida, teoricamente ela ia se salvar de alguma forma. É, tem isso também. Certo, pode ser. Então, se for pra ela sofrer, que fique lá. Pô, bora fazer outro tópico aqui. Eu queria dizer o que vocês mais gostaram em Haibane Remake. Atmosfera. A atmosfera. Tipo, E você, Little Paus? Eu dormi que nem um anjo, velho. Sei lá, mano, é legal. O que eu mais gostei. É legal. O que eu mais gostei foi justamente não saber nada e aprender junto com os personagens o que é aquele mundo, criando hipóteses do que pode ser. A atmosfera é bem legalzinha também. É bem gostosinho de assistir também. A trilha sonora é bem colocada. Acho que foram as principais coisas que eu gostei em Haibane. Contra. Esqueci a palavra, que é meio paradinho, né, mano? Aí tem que tomar uns cafés antes de assistir. Ah, e tem essa música que eu gosto muito aí. Isso é a ending, né, velho? Eu meio que caguei pra ending, então foda-se. Eu pulei todas as endings também. Eu assistia, mas sei lá, eu gosto da letra, a letra é bem interessante dessa música, conta bastante sobre o mundo, mas a música em si, tipo, eu caguei. Só a letra que é interessante, meu. Eu acho Eu gosto muito da melodia da primeira, que é só melodia, não é uma música letrada. E relaxante. Inclusive, eu não vi ele, mas me remete um pouco Vida na Fazenda. Por algum motivo. Sério? Caraca. Não, sério, parece muito Vida musiquinha de Vida na Fazenda, velho. Sim. Ah. É gostoso de ver também a Araka trabalhando lá com as outras, indo nos empregos. É engraçado. É bem gostoso de ver. Sim, eu gosto da relação dela com... Em relação em volta. aos personagens, ela vai indo nos empregos, né? Tem aquela que Ela vai é a no Kana emprego de todo mundo, que pô. a Kana que trabalha no relógio. Aí tem uma outra que trabalha na livraria. Ih, não Eu vou não saber sei, o nome. Eu sei que no primeiro episódio é só ela nascendo, no segundo ela vai trabalhar com a Reiki, sendo Fazendo Professora? comida, professor, digamos assim. comida pras criancinhas. No terceiro ela vai pro relógio, ou pra biblioteca, não lembro. E vai nesse episódio até os 5, 6. Acho que a biblioteca é por último.
Depois do quatro. 7, eu acho que é o drama daqueles outros Raibanê da outra casa. Aí começa o drama da Rek. Meio Cara, que aí é um ponto muito solto, porque eles só existem naquele mundo. Eles não têm uma ligação direta, talvez, com elas, mas eles estão nessa situação, sabe? A única ligação que eles têm é com a Reki mesmo, no passado. Que a Reki saiu de lá por causa da briga e tal. Então, Que os caras foram na muralha e tentaram escalar. é foda. Um facão ainda lá, velho. Aí, mas não tem. E os mistérios da muralha, mano. Devia ter que nem Shingeki no Kyojin, que é muito bom, mano. Aqui no Kyojin, Você velho. tem que O mistério da entender. muralha. Porque não tem titã, é ruim. Mas o Ale acha literalmente o mistério da muralha de Shingeki que deve ser melhor que Raibane. Então, Ah, eu não gosto de Raiban, né, velho? Deixa o cara lá. então. Deixa o cara lá. Aí, Não mas. sei por que exatamente ele não gostar, mas ok. É que ele disse que ficou muito monótono. Ficou Slice of Life. Sendo que é um dos gêneros do anime. Então, que é o que eles propôs a fazer, né? Ah, sei lá, mano. Parece a Eu já- opinião dele sobre, sei lá, Medina Bis. É pra quem tá se perguntando aí. Pra quem tá se perguntando aí, todo vídeo vai ter Metal Rolê, tá bom? Obrigado. Exatamente. Tá, estamos fugindo Mínimo. bastante do tema, vamos tentar voltar. É, sim. Tipo, tem o momento da Araka indo naquele poço e caindo lá. Eu não me lembro direito, mas parece que tem uns ossos lá. Aí ela vê um pássaro lá em cima. Eu não sei muito bem esse momento. Eu lembro. Basicamente ela viu o corvo, ela viu que o corvo tava bem vidrado nela. Tipo, ela viu isso o dia inteiro, na real. Ela viu ele no poste, tipo, na luz, sabe, no fio do poste, no fio entre um poste e outro. Aí depois ela ficou vendo ele várias vezes, daí ela decidiu seguir ele pela floresta e tudo mais. Aí ela caiu no poço. Sim, impressionante que além do sonho ter ligação com a vida que ela tá vivendo, os corvos sempre estão guiando ela pra algum lugar. Primeiro eles guiaram ela pro poço pra ter conexão com a federação, pra federação poder resgatar ela, a Araka, ter conexão com a federação e depois salvar a Araki. Eu acho isso muito legal. Eu também achei interessante. Eu não acho que seja algo realmente um conectado com o outro. Porque, tipo, foi meio que ao acaso que os caras acharam ela. Mas os caras ficam estavam sempre vigiando e vigiando acharam. aquela floresta lá, né? Os caras sempre ficam vigiando lá por lá. Talvez, não é citado nem colocado alguma hora, mas pode ser. Eu acho que, tipo, parece inconveniente, mas não é. Se você parar pra pensar, o cara, ele deixa ela na floresta, mesmo tocando a muralha, tá ligado? E ele pensa que, tipo, a Rei que vai cuidar dela, sabe? Ele não pensa em ela. Ele realmente pensa em falar, sabe? Ele realmente deixa ela. Eu acho que não seja necessariamente uma inconveniência. Eu diria que é mais... Eu diria que é um abuso de que a gente não sabe direito quem eles são. E eu também acho que tem muita ligação, porque no sonho aparece o corvo ajudando a Araka, certo? Aí no anime é a Araka, o corvo guia a Araka pra federação, e consequentemente a federação quer que a Araka ajude a Erek a sair daquele purgatório. Aí eu acho uma conexão bem legal. Acho que não é conveniente, não. Uma citação apenas, não é só nesse episódio que os corvos tentam chamar a Hacker. Acho que desde o episódio 2, várias vezes eles ficam cutucando a janela, ficam aparecendo em vários cenários, inclusive nos poços perto da casa onde ela mora, que é aquele bagulhão grandão, né? E em, tipo, praticamente qualquer cena ele tá em algum lugar secundário. Não em qualquer cena, mas em muitos momentos ele está presente, tipo, como um elemento do cenário. Tipo, quando não sei, aquela de óculos vai deixar o lixo, aí os corvos querem comer os lixos, aí a Araka olha pro muro em cima da casa e vê o pássaro olhando fixamente pra ela. Sim, essa cena é muito legal, inclusive. Quando tem o bagulho da Ku lá, mano, aparece um monte de corvo indo até o brilho da Ku, tá ligado? Sim. Quando, no segundo episódio, não, acho que no primeiro, aliás. Quando ela conhece os caras lá, ela descobre quem é esses caras que cuidam do bagulho. Tem um também. Só os morreram, velho. O Goro morreu, mano. Morreu. Aí, mano. Agora vamos ouvir ao vivo a opinião do Cat, velho. Pra finalizar a vida. O Cat entrou agora. E aí, Cat, que você quer votar sobre Raibane e Remake, o que você achou, velho? Que votação?
levanta um ponto, fala se você gostou, não gostou, sei lá. Haibane Remei, cara. Haibane Remei é um bom anime, cara. É um bom anime. Verdade. Verdade. isso Sim, aí. ninguém discorda. Então, Discorda, né? É isso aí, velho. O que vocês acharam do fato de, tipo assim, vocês não entenderem porra nenhuma? Ah, Eu eu acho. acho que é muito mais tipo, interpretando o que tá acontecendo, então meio que não dá pra ter uma conclusão, mas dá pra teorizar muita coisa. Eu acho que dá pra trazer bastante pra sua própria realidade. E eu acho que ele vai mostrando bastante, tipo, eu acho que a Indie é muito bem feita, porque se você lê todo o final de episódio, tipo, com o que você acumulou no episódio, você vai trazendo mais ideias. O que vocês acharam da falta de originalidade do setting, hein? Oi? tem isso também, mas. Que o Abi roubou de um livro que ele leu. Qual? Sabia. Grande. Não sabia. Me esqueci o nome do livro. Quem leu esse livro foi o ZNF, lá do Hellhole. Ele leu esse livro e ele assistiu Haibane Remei. Aí ele foi procurar e viu que Abi tinha lido esse livro e tinha se inspirado nele. Inspiração. Inspiração, cara. Mas essa parada de... Vocês veem as entrevistas do Abi, ele tá sempre assim... Ah, cara, o que importa é que você tem sua própria interpretação. O que importa é o que você vai pra lá, vai tomar no seu cu. Mas é legal, é bonitinho. Eu me lembro que eu assisti os 5 primeiros episódios de uma vez, sabe? E foram os únicos 5 episódios de Slice of Life que eu não percebi o tempo passar, cara. Não vou mentir. Quer dizer, é Slice of Life, né? Bastante. No purgatório. Slice of Life, purgatório, mano. Exato. Se aquilo ali não for inferno, cara. Nunca saberemos, né? Mano. Pontos abertos, interpretáveis. Pô, se você Boa parar interpretar. Se você parar pra pensar que o cara conseguiu construir uma história legal, onde você, no final, você não sabe que diabos estava acontecendo, é interessante. Tipo, como ele não explicou e a história continuou funcionando. Isso é bem interessante. É que eu acho que ela é muito fácil de teorizar o que tá acontecendo. Não Você... tem um tipo, ponto específico pra você pensar. Você cai lá e um dia você vai embora. Tipo isso, tá ligado? Então, é muito aberto, tipo, pode pensar muita coisa e a maioria dos pensamentos que eu vi nessa cal foram pra um lugar só. Foi um purgatório e renascença, ou talvez morte, enfim. E céus. E é por isso que, né, Len e Technolize são bem superiores, porque são trabalhos mais bem pensados, mais bem realizados. Olha que eu não discordo, não. É claro que você não discorda. Não, eu quero saber o motivo agora. Não, eu quero saber o motivo. De quê? Porque eu não iria discordar, velho. Porque você é uma pessoa relativamente inteligente, né, cara? Relativamente. Relativamente, com esse monstro aí. Todos somos relativamente inteligentes, cara. Afinal, tudo é relativo. Relativismo é bom. Nossa, é tão bom, né, quando você tem uma calça de um anime que mal dá pra falar alguma É coisa. foda, mano, é foda. Realmente. Mano, ele tá, Bunda, velho. Deu um... ele tá extraindo até o última gota aqui, velho. Do que falar, velho. Não tem discordância, cara. Não é que nem Len, onde os caras acreditam que tem como explicar alguma coisa. Raibane, os caras já aceitam que não dá pra explicar. É bem legal isso. Tipo, Raibane é como um anime que une as pessoas. Len é um que separa as pessoas. Len cria discordância. Exatamente. Quando é que a gente vai discutir Len? Que é o que as pessoas estão mais realmente... Não. Isso se Len cair na votação pra assistir no ISS, velho. Você já assistiu Raibane? Aí a gente viu semana passada, pô. E aí, Pois é. Bem legal. Não, eu já tinha assistido. É os outros que assistiram. Cara, sei lá, mano. Raibane é um anime tão, tipo, não tem nada a ser dito sobre ele, cara. Não tem nada. Tipo, é um anime que você assiste e fica, tipo, ok, gostei. É porque não tem o que Você debater, pode tá falar ligado? sobre Todo o mundo vai que praticamente você pelo mesmo ponto. teorizou sobre. Poucos animes são assim, eu acho. Poucos animes eu dei um set que é um set mesmo. Um set tipo, representa o set. É bom. E é bom. E é bom. É bom, é bom, É bom, tá ligado? é bom. Eu dou um 8 só porque eu... Legal. Deu um 8 pra Raibane, cara. 8 Deu é quanto? bom. Tá vendo? Deu quanto a Monster? Eu vou me abster de dizer algo.
Caralho, pior que eu tô bem aleatório hoje, cara. O que foi? Acordou estranho? Hum? Acordou estranho? Tava ouvindo abertura de Black Clover, essas coisas. Que é isso, cara? Pô, tava ouvindo uma música no YouTube, aí a abertura de Black Clover começou e eu fiquei tipo, ué, o que tá dizendo aqui nessa música? Querido, já desfocou bastante, pode parar de gravar. É verdade, cara. Verdade. Eu Ah, cheguei- pera aí, tem que finalizar, bora. Bora finalizar o Todo negócio. mundo manda um salve, acabou. Sei lá, mano. É. Se alguém tá vendo aí meu cachorro, minha avó, meu pai, talvez, manda aí. Salve. Eu vou mandar pros meus 2 amigos, o bando de fabricado meu. Aí, valeu, galera. Meu irmão, E se alguém tiver assistindo isso aqui, viu, galera? Desculpa aí, viu? desculpa pela, Próxima desculpa vez pela vamos fazer um mini qualidade. roteirinho, velho. que tá Perdão foda. pelo vacilo aí, mano. Próxima vez, E aí a gente mano. se vê no podcast de Origaíro. Ei, mano, Valeu, tô me falou. ligando aqui, velho. Já, vamos falar sobre o Egaíro, velho. A gente vai falar De de Origaíro vai ter que próxima falar. semana. Velho. Acabou, velho. Fim. Acabou. É. Depois disso, a gente perdeu totalmente o fio da meada e a Cal se tornou nisso aqui. Ah, calma aí, vamos desmutar um tempo. Vou falar dentro da cara, vai tomar no cu. Cara. Valeu aí, você que assistiu. Thank you very much.